E aí galera, eu tô aqui para iniciar um vídeo. É claro aqui que eu tô pegando do estudo Escola de Obreiros, vou pegando como base, vou fazer um pequeno resumo. Se eu mandei você para esse vídeo, com certeza eu tava conversando com alguém que no momento está desigrejado, ou fala do sistema religioso. Não é uma crítica a vocês, ao contrário, em muitas partes eu até concordo com vocês sim. Há sim uma bagunça hoje na igreja, há sim um sistema religioso. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que o sistema sempre houve. E que Jesus teve nesse sistema, só que o objetivo nunca foi sair do sistema, mas quebrar o sistema. Por quê? Porque então lutamos contra o mal. Se ele invade a tua terra, a tua casa, você não abandona essa casa e vai embora. Ao contrário, você vai mostrar resistência. Agora, se você não tem como vencer, aí complicou, né? Mas aí Cristo dá estratégias para quê? Alguma coisa você tem que salvar. Alguma coisa ali você tem que fazer a diferença. E antes de iniciar aqui o estudo, eu vou tentar fazer esse diferente dos outros que bate 15 minutos. Mas antes de falar da importância da igreja, eu quero falar com você. O sistema e falar do sistema religioso. Existe três tipos de desengrejado. Primeiro, o cara que virou ateu. Ele virou ateu, ele não gosta nem de Deus, na verdade. Sabe? Ele tá com raiva da vida, do mundo, do que aconteceu com ele, uma decepção muito grande. O que aconteceu? Esse cara falou, sistema religioso, mas ele usa o sistema religioso, mas mesmo se não tivesse sistema, a decepção dele é tão grande que ele não quer nem saber. Se tiver uma outra religião que não existe sistema, ele não iria também. De jeito nenhum. Então ele tá amargurado. Se você é esse tipo de pessoa, calma, amigo, não é uma crítica a você, mas entenda que é um processo que você está passando, que você tem que se autocurar, você tem que tentar. Porque hoje a maturidade masculina nossa, ela é um pouco menor do que a do pessoal no passado. E isso é ruim pra gente. É hora de a gente admitir e tomar algumas atitudes. Agora, se você é desigrejado, mas você, eu sirvo Deus em casa, esse estudo aqui vai falar um pouco com você. E vou. Estudo não, vai ser muito rápido mesmo. Vou só ler uns textos aqui que você vai ter uma ideia do erro que você pode estar causando. Ou o acerto. Porque às vezes você pode estar fazendo o que eu vou dizer aqui. E existe aquele desigrejado que virou universalista. Sei lá, pegou uma ideia mais ou menos assim. Que toda a igreja salva, que não é necessário paredes, que não sei o quê. Mas não aquela ideia que, não, vou servir a Deus em casa. A salvação é essa, o caminho é esse, mas eu vou servir a Deus em casa. É aquele cara que misturou várias coisas. Então, na verdade, esse assunto aqui é principalmente para você que continua aí firme com Cristo e quer seguir. Para os outros vai ser um pouquinho chato, mas vamos começar lá. Primeira coisa, conversão. Houve logo os apóstolos eles e perseverando unânimes todos os dias no templo e ou partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e cintilejo do coração. Você vê que aqui eles não tinham construído o templo, tinha acabado de converter, Atos 2, Pentecoste. E os que converteram, eles se reuniam no templo de quem? No templo judaico. E também comiam com alegria nas casas. Então, eles estavam funcionando como se fosse. É claro que eu não posso generalizar e falar de uma maneira. Não, é célula, é uma igreja e uma célula. Não. Mas eles estavam usando o espaço que eles tinham para estar servindo a Deus. E unido. Por quê? Porque a igreja é isso, é corpo. Mas eu sou a igreja, tá? Individual, para apresentar seu sacrifício a Deus, que já entra lá no outro estudo que tem chamado vida cristã. Mas aqui você está vendo que está falando do quê? Da comunhão. Tanto que para cumprir uma outra coisa de Cristo, deixa eu ver aqui, ó, Mateus 18, 15 a 17, olha só. A importância dessa comunhão. Vamos lá, Mateus 18. Quando o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende. E se ele te ouvir, você ganha o seu irmão. Acabou o assunto. Beleza. Mas se ele não te ouve? Aí você viu o seu irmão lá no erro ou aconteceu alguma coisa, você chama duas ou três testemunhas para que pela boca, toda a boca seja toda a palavra que foi falada, né, seja confirmada. Aí lá o 17. E se não as escutar, diz a igreja. E se não escutar a igreja já considera a gente publicando. Mas como que isso vai acontecer sem um espaço físico? Seja a casa ou seja a parede. Mas aí a importância da parede por quê? Se você acredita em Deus e está seguindo o Evangelho,
Você deve entender que você vai crescendo. Se você viu lá, acho que um estudo sobre graça. Existe a graça redentora, a graça permanente, onde você tem que permanecer. Existe a graça crescente. Tem uma hora que Deus chama para algo maior. Aí você foi lá, pregou para uma família, converteu ali 6 pessoas naquela casa. Aí veio os tios, as tias para brigar contigo, ouviu a mensagem, entenderam. Agora você tem 13, 14 pessoas naquela casa. Aí um vizinho do lado do outro também começou a frequentar junto, bateu 22. Aí mais 2 casal lá do final da rua vem. Aí convidou mais não sei quem, você bateu 30 pessoas numa casa. Então entendeu a importância da parede? Outra coisa, eu trabalho na portaria de uma igreja que eu não frequento essa igreja. A minha empresa, que é uma empresa de segurança, faz uma portaria de uma igreja aqui da minha cidade. E o que acontece? Ela cola os negocinhos na ponte, e o pessoal vai lá na ponte para suicidar. Aí esse pessoal desesperado pega esse papelzinho e vai lá onde? Lá na igreja. Um espaço físico é necessário. Se você vai numa assembleia, a maioria das assembleias estão fechadas agora. Vai lá agora. Então, mas tem igrejas que estão abertas. Se você pega assim, acho que as igrejas que mais ajudam. Não que eu tô falando que a assembleia não ajuda, gente. Ao contrário, você chegar lá à noite, encontrar o pastor lá. Muitos pastores desses aí não tem salário, tem que trabalhar quadrangular. Muitos pastores não tem salário, tem que trabalhar. Então, se você vai numa batista, normalmente, assim, mais tradicional, não deve estar aberto. Ou uma casa do lado está aberta, alguma coisa assim, como se fosse a igreja católica chama de paróquia, né? A metodista deve ter alguém lá, não é sempre, mas pode acontecer, dependendo se for a mais central. Algumas igrejas menores têm isso. Para quê? Para que essas pessoas possam ser atendidas. Chega muita gente desesperada. Então lá elas conseguem encontrar uma ajuda. O espaço físico se torna necessário para achar essas pessoas. O cara que está desesperado na ponte, você acha que ele vai pensar assim: ah, eu vou procurar ver se eu acho um crente verdadeiro. Ele não está nem pensando nisso, ele foi lá para a ponte para suicidar. Então, olha a necessidade. Vamos lá para um outro texto aqui, ó. Ó o 21. O 21 ele é até mais complicado, porque fala do sistema religioso. Sistema religioso. O que aconteceu aqui? Era qual versículo mesmo? Cadê? 21:12. Ah, tá aqui. E entrou Jesus no templo e expulsou os que vendiam e compravam as no templo, né? Vendia e comprava. E derrubou as mesas do cambista que vendia e falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês. Está escrito, né? A casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado em covil de ladrões. E não é o que está acontecendo hoje. Entendeu? Está acontecendo hoje, então existe um sistema religioso, sim. Mas Jesus, ele estava na onde? Lá no templo, fazendo o que lá no templo? Porque ele não saiu. Não, mas lá na frente ele teve que fugir para não morrer. Outro assunto, já é outra coisa. Mas enquanto não ameaçava ele de morte, onde que ele estava? Sempre estava voltando para o templo. Por quê? Porque ali as pessoas que têm interesse de Deus vão procurar, vão se encontrar. E muita gente lá precisa de salvação. Então, há um zelo pela casa de Deus e Cristo brigou ali para brigar contra o sistema religioso. Ó, Atos 18, olha só. 18, não sei se é 4 ou 14, deixa eu ver. 4, olha lá. E todos os sábados disputavam na sinagoga. E convencia judeus e grego. Paulo e Silas nas viagens, você vai ver que boa parte das viagens em Atos, se você ler o livro de Atos, eles vão e entram na sinagoga para começar o seu evangelismo. Sempre costumavam pegar ali. Por quê? Porque é onde se reunia as pessoas que tinham interesse de Deus. É o primeiro lugar que você vai trazer luz. As pessoas que estão perdidas, e muitas vezes dentro da igreja. É mais fácil que, sei lá, buscar um perdido no mundo. Apocalipse 1:4, cara, olha que interessante aqui sobre sistema religioso. Olha só. 1:4. Falando de sistema religioso, as 7 igrejas, se você ler o Apocalipse 2 e Apocalipse 3, você viu as 7 igrejas o que estava acontecendo lá. É muito pior que muitas igrejas hoje aqui. Claro que muitas igrejas hoje aqui tem acontecido o que acontecia lá. Mas. E pode estar acontecendo até coisa pior, não duvido não. Mas a maioria não, a maioria está mais ou menos naquele sistema. E é um sistema religioso que
Cristo não manda ele sair, mas diz o quê? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Quer dizer, havia um local que eles se reuniam, não sei se era casa, templo ou caverna, mas há uma necessidade de uma junção do povo estar junto, de estar um ali, ó, orando pelo outro, intercedendo pelo outro, discipulando o outro, sabe? Ali, ó, 1 Timóteo, esse aqui é fantástico, 1 Timóteo 1,3. Por quê? Porque 3 não, acho que é 13, peraí. Porque esse texto, ele já fala de episcopado. 15, na verdade, isso. Ele já fala do episcopado, como deve ser o bispo, o presbítero, lá. Começa a recomendação aqui. E lá no 15, o que acontece? Mas se eu tardar, para que saiba como convém andar, a casa de Deus. Olha só, que é a igreja do Deus vivo e a coluna da firmeza da verdade. Quer dizer, quem tem que estar trazendo a verdade é nós mesmos. Não tem que virar desigrejado. Ah, sistema religioso. Ah, mas o pastor, peraí. Se o pastor consegue te expulsar, você está numa igreja de linha episcopal. E eu só aconselho a pessoa para ir para a igreja de episcopal, se for tipo representativo igual a metodista, onde se o pastor dá um trabalho, você consegue acionar os líderes e tirar ele. A batista arminiana, eu acho que deve funcionar desse sistema, mas a maioria dos batistas não são. A maioria dos batistas é congregacional. A igreja até manda o pastor embora. Pra você ter ideia, olha só. Presbiteriano é sistema de presbitério. E tem acho que outras igrejas que seguem esse sistema de presbitério também. Não é por causa que é o nome da igreja, não. É o sistema mesmo governacional. É um grupo de pessoas e consegue tirar o pastor. De 2 em 2 anos eles têm que trocar. Eles não podem criar raiz. Estão ali para trabalhar e gerar fruto. E se não gerou, a igreja reúne e fala, ó, não tá dando certo. Então, as igrejas modernas pode ter te ferido muito. E aí você entendeu que, não, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. Não, você participou de um sistema episcopal que se chama. Mas é o mesmo sistema da igreja católica. Tenta fazer uma revolução lá dentro. Você não consegue. Não consegue. Ela foi feita mesmo para se proteger. É o que nós chamamos, a episcopal é muito parecida e ela atrai muito que uma pessoa que tem um pensamento ditador lá, ela estragaria tranquilo. Por quê? Porque ela consegue destruir. Expulsar todo mundo, não ouvir ninguém. Não estou falando que todos que estão lá são ditador, porque existe igreja nesse sistema, igual a metodista aí que faz o representativo, que você consegue tirar o pastor. Mas é episcopal, mas como é que você consegue tirar o pastor? Entendeu? Então, assim, há várias igrejas que estão fazendo assim as palhaçadas e às vezes você saiu de uma dessas igrejas, Universal, Mundial, Graça, não sei. Talvez, não tô falando que essas igrejas é ruim ou boa, tô falando que você saiu dessas igrejas decepcionado, teve pouco conhecimento sobre a palavra e isso trouxe para você essa coisa no coração. Então, por isso esse estudo, para que você possa entender o quê? Que aqui como que eu posso dizer aqui? Deixa eu ver. Para que você possa entender que há sim um corpo, que você deve congregar, deve aprender a palavra, deve estar com os santos, deve estar ali, como diz em Timóteo, né? Paulo fala para Timóteo, com aqueles que com coração puro invocam o Senhor. Então, eu faço esse vídeo para que você tenha essa ideia, para que você possa buscar sua salvação, não correr risco de tentar ser um corpo fora do corpo de Cristo. Entender o que é o corpo de Cristo, sim, se não é corpo de Cristo, cai fora. Mas não deixa de buscar. Existem outros sistemas e às vezes a pessoa, por falta desse conhecimento, tá aí parada, tá correndo risco, tá pondo a salvação em risco. Beleza? Ó, que a graça e a paz de Cristo continue com vocês. Amém? Beleza?